pesquisa recente divulgada pela Unesco mostra que, apesar de serem cerca de metade da população mundial, a representação das mulheres em ciência, tecnologia, engenharia e matemática corresponde a meros 28% do total de pesquisadores em atividade hoje. Quando olhamos para o Prêmio Nobel, os números são ainda mais bizarros. Apenas 17 mulheres receberam reconhecimento desde que ele surgiu em 1903, contra 572 homens. Isso se repete em revistas científicas, livros para crianças, livros para adultos, Wikipédia, em filmes e no senso comum. Além de ser mais uma faceta da terrível desigualdade de gênero a ser combatida, no programa de hoje nós vamos ver que afastar as mulheres da ciência é uma burrice sem tamanho para a própria evolução da ciência, além de conhecer um pouco a história de duas das inúmeras cientistas que estão mudando este script, graças a Deus. São elas a doutora Sônia Guimarães, PhD em materiais eletrônicos pelo Institute of Science and Technology da Universidade de Manchester e professora do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e com a doutora Josefine Rua, PhD em Física pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, especializada em Cosmologia, Física Teórica e Astrofísica. Eu estou me sentindo uma ameba nesta entrevista, porque eu estou com duas mulheres incríveis ao meu lado. Posso começar dizendo que eu queria ser astronauta? Posso? E que eu fazia experimentos químicos na lavanderia, né? Deixavam só usar coisas que não explodiam, mas eu gostava. Só que eu sou muito ruim em matemática, eu não evoluí, gente. Tudo bem. Coitadinha. Eu sei, posso fazer terapia com vocês no programa de hoje. Vai que eu podia ser cientista, né? Em algum momento. Eu queria começar falando isso. Esses números são muito chocantes, esses números da Unesco. É triste ver a quantidade de mulheres na ciência, mas aí eu queria entender de vocês duas, pela trajetória de vocês, pelo que vocês têm visto na própria educação. Quer dizer, aonde que está o cerne da questão? É competência? É uma segregação? É a falta de estímulo? Estamos falhando em alguma etapa da vida? De repente, se lá atrás, enquanto me vissem fazendo coisas de química, me dessem mais aulas de matemática, quem sabe eu podia estar melhor. A coisa que acontece muito não é para as meninas as exatas. Então, talvez seja um pouco cultural. Eu quero fazer matemática. Mas o que você vai ser, professora de matemática? Para o ensino médio? O que isso vai dar? Então, também existe um pouco de desconhecimento das possibilidades, das oportunidades que se abrem quando você vai para exatas. Porque uma matemática não necessariamente vai dar só aula para a escola. Existe uma série de outras coisas para fazer. Da experiência que eu tenho as meninas têm que cuidar da mãe, ou dos mais velhos, ou do irmão. Então, ela não lhe é deixado um tempo para que ela se dedique a nada, a menos daquelas coisas que ela deveria fazer por ser mulher. Por exemplo, então a vovó fica doente. Não vai o irmão cuidar da vovó, tem que ser a menina. Compra-se um computador. O computador pertence ao menino, não pertence à menina. Se a menina quiser lá mexer no computador, tem que pedir para o irmão. Se existe algum problema num elemento, no chuveiro, por exemplo, quem vai arrumar é o menino, não vai pedir para a menina, vai lá e troca a resistência. Então, existe uma cultura, a menina fica para fazer as coisas da casa, cozinha e etc., e o menino fica para fazer essas coisas mais tecnológicas. E isso vai se desenvolvendo, a menina pode até acreditar que ela não é capaz daquilo e vai ficando para trás nessa estatística. O sonho ou a possibilidade já de tenridade. Lhe convence de que ela não é capaz, isso é pior. Eu acho que antes até, né? Saiu um artigo recente falando que até os 6 anos de idade, meninos e meninas têm o mesmo interesse por matemática, mas depois disso, quando já chega aos dos 12, 13 anos, as meninas já não têm mais interesse. Não, inclusive esse levantamento fala que é a 4ª série, né, do fundamental, as meninas estão melhores em matemática do que os meninos. E que em algum momento tem uma alteração aí onde elas não só equiparam, mas ficam piores do que os meninos. E aí o que acontece? Você deixou de fazer cálculo? Não? Talvez você se perdeu um pouco do interesse? Não, eu acho que tem mais a ver com a cultura, realmente, né? As meninas vão enfrentar esse tipo de coisa, são comentários, são coisas que as pessoas geralmente não dão muita importância porque imaginam que mas é só um comentário tão inocente e você faz... Mas isso ao longo da vida vai sendo somatório, de que o seu lugar é cuidando da sua família, cuidando dos mais velhos, cuidando dos seus filhos e distanciando essa coisa da mulher que pode ir para exatas, que pode fazer engenharia, porque isso não é para você, né? Começa quando você separa os brinquedos. O menino tem o carrinho, o Lego,
Por exemplo, o Lego tinha um problema seríssimo com os brinquedos até a década de 80, né? Tipo, era sempre, os brinquedos de menina eram aquela coisa rosa que não tinha nem coisa para montar, de fato. Até o Lego se descobrir já em 2010 que, eu posso, né, focar na mesma audiência, os mesmos produtos para duas audiências diferentes. Olha que coisa brilhante, né? Demorou, hein? Demorou. Não montaram direito as pecinhas, né? Não, eles faziam, se vocês lembrarem, eles faziam especial. Faziam uma coisa que não tinha nada a ver com o Lego, com temático, com bonequinhos maquiados, uma coisa assim... Gente, sério mesmo, mas fazia, né? Gente, eu posso falar uma coisinha? Eu tô deprimida. Porque entra anos saindo é uma chatice, a gente ainda ter que ficar falando. Parece que tá pedindo favor, mas que saco, não é? Deixa eu te contar uma historinha das meninas do Instituto Técnico do Rio. A melhor menina do Instituto Técnico, a melhor matemática, química, etc., é uma menina. O que aconteceu entre os meninos por ela ser o primeiro lugar? Ela é feia, nunca que ela vai conseguir arranjar namorado. É sério, tá? Fala tudo isso para uma menininha de 15, 16 anos. O que aconteceu? Ela saiu rapidinho do primeiro lugar para ter alguma chance para popularidade. Ela simplesmente... Propositalmente pelo amor de Deus, eu não preciso tirar essa nota aqui. O importante é ela fazer isso no vestibular, né? Mas no curso, deixa-me ficar na minha, porque pelo menos eu vou ter chance com os meninos. Produção, pode ter um saco de boxe aqui ao lado, para de vez em quando, durante a entrevista, a gente começar a violentar alguma coisa? E não era um ou dois casos. As meninas todas que estavam no primeiro tiveram esse problema. E depois começou a ter todo um buchicho, né? Espalhou-se de que elas eram sapatão. Portanto, nem chegue nelas. Elas estão primeiro de matemática. Imagina que elas são femininas o suficiente. Fala um pouquinho do caminho de vocês, né, para entender. Vocês são cientistas, vocês são maravilhosos. De novo, eu uma ameba, vocês maravilhosos. É aquela coisa. Como é que foi para vocês? Vocês nasceram com isso, com essa vontade? Vocês tiveram o estímulo de alguém? Vocês se encontraram, de repente, na escola, na metade do caminho? Como é que foi para vocês? Olha, eu acredito no que o Neil deGrasse Tyson fala, que toda criança nasce cientista, porque você é curioso e vai lá, experimenta coisas. E eu fui uma criança teimosa, porque aos 3 anos eu fiz experimento em casa. 3? Eu ouvi alguma coisa na TV, né, dizendo a gravitação, o que ela faz é fazer as coisas caírem. E aí eu me lembro da sensação de... E aí eu fui pro banheiro... Você pegou um cristal da sua mãe? Não, eu peguei o sabonete, dividi ele em vários pedacinhos, comecei a jogar pro teto até grudar. Quando grudou vários, eu chamei mamãe para dizer, a gravidade falhou, tá vendo? Não caiu. Não, você não pode ter essa memória de 3 anos. Tinha, porque me marcou profundamente. A partir dos 7 eu comecei a ver, eu vou trabalhar na NASA. Minha mãe dizia assim, claro que vai, minha filha virar para ela e disse, eu vou? Então eu fui uma criança teimosa, porque, né, enfim... Eu sinto que a audiência também está ficando deprimida. Aos 3 anos, né? Nem eu. Mas foi assim. Então, assim, sempre foi? Sempre foi. E aí eu simplesmente não mudei de ideia. Tipo, você está a caminho da NASA, tá ali. Depois, ao longo, eu fui mudando de ideia. Você por favor. Fiquei mais, né, mas não vai acontecer. Depois eu fiquei mais ativista, eu quero trabalhar no Brasil. No ensino médio, eu já dizia que eu queria trabalhar onde eu já trabalhava, que é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Comecei lá no ensino médio. Então, meu sonho, aos 15, 16 anos, era morrer dando aula. Então, enfim, mudei um pouco. Já não acho que seja legal fazer toda essa trajetória assim. Acho que a gente precisa de muita gente trabalhando em outras áreas. Então, acabei indo fazer divulgação científica, trabalhar na indústria, porque acho que está precisando de gente para pensar a pós-graduação de um outro jeito. Mas você... Bom, eu vou fazer uma pausa agora para a gente respirar um pouquinho, mas eu quero saber de você se essa trajetória foi tão simples, porque ter vontade, ser inteligente, ter capacidade, não necessariamente te abriu todas as portas, né? Mas aguenta as pontas. Daqui a pouquinho a gente volta com Capital Natural, mas é rápida a nossa pausa, não saia daí. Estamos de volta com Capital Natural, que hoje fala para e sobre as mulheres na ciência. Estamos com Sônia Guimarães, professora do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e Josefine Rua, doutora em Física, pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Voltando nessa questão, Josefine, para você gostar, ser inteligente, ter notas, foi o suficiente para você conseguir o que você queria na sua carreira? Até o ensino médio foi, porque, ironicamente, a gente está falando toda essa problemática de cultura, mas até o ensino médio, por exemplo, a minha turma
metade das meninas queria fazer exatas, a maior parte, desculpa, na verdade a maior parte das meninas queria fazer exatas ou engenharias ou coisa assim, e a maior parte das meninas queria fazer sociais, direito. Nossa, um pouco invertido até. Um pouco invertido. Então, até o final do meu ensino médio foi uma maravilha. Não tive nenhum problema com isso. Quando eu cheguei na graduação, aí o negócio mudou de figura. Porque você começa a ouvir coisas que você, pelo menos eu até aquele momento não tinha ouvido, que são comentários extremamente machistas, que são pesados. E aí isso vai meio que minando a sua confiança. Eu só fui notar, por exemplo, o grau de comentar, de como os comentários estão sendo prejudiciais para mim já no final do doutorado, porque a coisa vai sendo uma lavagem cerebral, né, contínua, sutil, durante anos. Então, quando eu cheguei no final do doutorado, eu já estava com um problema completamente invertido, de dizer, não, o problema sou eu que não sou competente o suficiente, né? E aí você começa a falar com as mulheres ao seu redor, e nisso em astrofísica, astronomia é um privilégio, porque tem mais... Continua tendo pouca mulher, mas em relação às exatas tem um pouco mais de mulheres do que nas outras, e a gente começou a se falar, porque também tem a cultura acadêmica em si, de que se você não, né, figure out o que tem que fazer, você não é capaz. Então você não fala das suas dificuldades, porque as suas dificuldades são suas. E aí que está o poder de você poder ter, né, os modelos para seguir, que você olha e você diz, olha, tá vendo? Pode ser diferente. Aí você começa a comunicar com as outras meninas, com as outras mulheres, e aí você diz, não, eu passo por isso. E aí você vai ver que as histórias dos orientadores são problemas gerenciais, basicamente, que atrapalham muito no desenvolvimento. E que se você já é minoria no lugar, não fala com ninguém, você se isola, então você fica achando que você... a incapacidade ou a problemática está em você, quando na verdade é cultura, é até gerência acadêmica. Né? É interessante porque é um meio competitivo. Todos os meios profissionais são competitivos, mas eu acho que o meio científico, além de muito colaborativo, porque é extremamente necessária a colaboração, ele também é bastante competitivo. Agora eu imagino para você, Sônia, porque falando em minorias nesse caso, quer dizer, para você o bicho pega um pouquinho ainda mais, não? Essas complicações todas que ela teve por ser menina, mas negra, que, lógico, imagina, ela não deve ter a inteligência suficiente para aquela coisa. No momento que você mostra que tem alguma inteligência, ah, não, mas não deve ser assim. Ah, não, esse jeito não é melhor. Não, muda, vamos fazer de outro jeito, tentando, de novo, minar aquela descreditar oportunidade, tudo que a gente consegue, né? Não, isso aí não é o melhor, vamos fazer de outro jeito, isso aí não é a melhor ideia. Então, sim, complica bastante, eles não conseguem suportar o fato de que a gente consegue fazer as coisas muitas vezes melhor, mais eficiente, melhor e mais rápido. E daí começam a te bloquear, impedir que você viaje para os congressos internacionais. Nunca tem recursos para a gente, tem recurso para todo mundo, mas nunca tem recurso para a gente para apresentar os congressos internacionais. E se você não vai apresentar, ele não é publicado. E se não publica, você não consegue ter as suas promoções no lugar onde você trabalha. Então, sim, a coisa é realmente cruel. E eles nem são sutis, eles não precisam nem esconder essa coisa. Porque tudo somado, ela não deve ser mesmo capaz, ela não deve ter a inteligência necessária para aquela coisa. Você maleou, então, para passar por tudo isso, chegar onde você chegou. Mas vamos lá atrás. Foi uma loucura. Vamos lá atrás, quer dizer, como é que foi a sua infância com relação à ciência? Sempre eu era a professora da brincadeira, sempre eu era quem montava as coisas, sempre eu era quem ensinava. No carnaval, por exemplo, no meu tempo, existia uma coisa chamada seringa, que a gente ficava jogando água no pessoal no carnaval. Então eu tinha toda uma técnica, nossa casa era a única que não tinha água encanada, porque o resto da casa tinha que pagar para usar água, todo mundo ia encher uma bacia, tudo para a gente pegar. Então toda a técnica, o que a gente ia fazer para encher essa seringa para jogar no pessoal do carnaval? Eu aqui ensinava a molecada toda da rua. Sempre eu era meio que líder, a que ficava cuidando das pessoas. Sempre fui a primeira, sempre fui a segunda melhor da classe em matemática. Acabei vendo física somente no cursinho, não era a primeira do cursinho, e consegui a minha última opção física no vestibular. Não fui uma das primeiras na faculdade, mas logo eu já consegui a minha bolsa do mestrado. Aí, então, já comecei a trabalhar no mestrado. Uma vez dentro do mestrado,
conheci uma pessoa que fez assim, por que você não vai fazer o restinho do teu mestrado para terminar? Porque eu montei uma máquina, um analisador no meu mestrado. Para terminar essa montagem, veio uma pessoa da Itália me ajudar. Aí, então, quem convidou essa pessoa da Itália? Vamos lá para a Itália e você termina, porque eles tinham o mesmo equipamento lá na Itália, todo computadorizado, todo chique, lindo, chamava-se Mazinga. Tinha um Mazinga lá na Itália, todo bonito, vem aqui trabalhar com a gente. Aí pedi a bolsa para ir trabalhar. E na Itália não tinha o sistema de PhD. Então, eu tinha que fazer o tal do sanduíche do CNPq. Eu fiz todos os cursos na Poli de São Paulo, fui para a Itália para fazer a pesquisa e voltaria para a Poli, para São Paulo, para defender essa tese de doutorado. Mas uma vez lá no mestrado, nesse curso lá na Itália, a garota que estava lá me ajudando, o marido foi transferido para a Inglaterra. Então, ela conheceu uma pessoa na Inglaterra e fez assim, ele te orienta aqui, eles têm uma Mazinga mais adiantada ainda, e ele te orienta aqui, e tudo que você já fez aí, já te adianta, você não vai precisar fazer cursos na Inglaterra, porque já estava correndo a minha bolsa. Perfeito. Né? Aí acabei indo para a Inglaterra e tirei o PhD, e sou a primeira negra declarada, porque é possível até que tenha uma negra não declarada que tenha tido um PhD antes do que eu, ou doutorado em física. Mas como ela nunca declarou, e eu fui a primeira a declarar negra, aí então sou eu a primeira. Talvez tenha apareça alguma aí, isso vai ser bem legal, porque imagina, eu tirei meu doutorado em 1980, 101 anos depois da Lei Áurea. A primeira doutora em física, 101 anos depois da Lei Áurea, num país que não tem racismo, acidente, então alguma coisa está errada. E não é as meninas negras que são menos inteligentes, definitivamente não. Que fantástico. Então, o que aconteceu comigo? Eu não perdi nem a oportunidade. Ouvi o mundo de você não vai conseguir, mas o que eu poderia fazer por eles? Sabe? A coisa ia acontecendo, ia lá conseguir, a coisa ia acontecendo. Em muitos desses lugares, alguém disse, você não vai conseguir. Mas a maioria das pessoas disse, você tem que conseguir. Então, não tinha opção. Ou eu conseguia, ou eu conseguia. Das três, uma. E fui chegando. Fui a segundo lugar também no concurso para dar aula no ITA. Só que o primeiro lugar não pôde assumir. Comi lá. Sou eu que estou lá. Aí sabe, as coisas vão pintando. Hoje a mãe da Sônia está aqui no estúdio, vê super bem acompanhada, elegantérrima, que está sentada ali. Agora, Sônia, o apoio da sua mãe, orgulho, sempre? Entrei na faculdade, na realidade, eu fiz curso técnico em edificações no Liceu de Artes e Ofícios, que minha mãe disse que vai abrir de novo, eu achei lindo, eu preciso ir lá quando começarem as novas aulas. Eu fiz o Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, curso técnico em edificações, portanto, eu queria ser engenheira civil. Não deu. Na hora que eu cheguei lá, consegui física lá em São Carlos, meu pai, não, deixa ela tentando engenharia civil até ela conseguir, porque é isso que ela queria. Minha mãe, não. Conseguiu física em São Carlos? Vai para lá. Vai que aparece um curso de engenharia lá e com dinheiro no bolso, minha mãe é empreendedora, ela tem um buffet de festa, ela tinha dinheiro no bolso para me mandar para São Carlos. Dinheiro para viajar, dinheiro para pagar a pensão, porque já tinha que definir esse dinheiro. Um monte de dinheiro no bolso, já fui. Minha mãe já rapidinho. Logo depois ela foi ver se a gente estava morando num lugar legal, se a cidade era legal, em soma. Depois, toda essa loucura, mãe, estou indo para a Itália para fazer meu doutorado. Aí o pai ficou desesperado, porque na Itália é meio longe, né? Para qualquer problema, o que ele podia fazer, o que ele podia fazer? Ela vai já, tem que ir. É isso que ela queria, ela sempre quis estudar no exterior, ela vai já. Meu pai morrendo de medo. No meu primeiro ano, minha mãe já foi lá, já conhece. A primeira ligação para a Itália, Bolonha. A gente vai ter que fazer uma série de coisas para conseguir encontrar a tua filha. Não vai poder ser ligação imediata. A minha mãe ficou, mas onde será? Porque Itália devia ser um país mais desenvolvido. Onde será que minha filha está? Ficou toda preocupada. O nosso telefone tinha acabado de ser ligado. Porque eu avisei, mãe, agora temos telefone em casa. Então teve alguns problemas de conexão, só isso. Não era que a cidade era menos desenvolvida nem nada. Mas ela sempre te apoiou, no fim das contas, sempre te apoiou. Todo tempo vai, depois vai, ela vai junto para ver se está tudo bem. E sempre ela estava do meu lado. O investimento dos pais é né, que é muito importante. Mas aí daqui a pouquinho eu quero falar com vocês sobre o investimento do governo. Precisamos ter um pouquinho de investimento na ciência, o negócio não está bom para esse lado. Daqui a pouquinho a gente volta com Capital Natural. Rápida pausa, não saia daí. Estamos
Estamos de volta com Capital Natural, que hoje fala com, para e sobre as mulheres na ciência. Estamos com Sônia Guimarães, professora do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e Josefine Rua, doutora em Física pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Meninas, nós temos, esse ano inclusive, tivemos uma redução, uma projeção de redução grande aí nas bolsas do CAPES. E é interessante porque quanto mais a gente investe na ciência, mais resultado a gente tem, a gente melhora a vida, não só das pessoas aqui, como do planeta, com grandes descobertas. A gente tem resultados atrás de resultados, cientistas brasileiros trabalhando com todas as probabilidades, sem dinheiro nenhum, tirando coisas do bolso para fazer pesquisa, consegue, vira e vai para fora, onde vai ter um pouco mais de investimento. E aí, em vez de pensar nisso como uma saída para ajudar o país, a gente reduz esse valor. E aí, meia dúzia de cientistas, digo meia dúzia porque muitos estão dentro do laboratório ainda tentando salvar o mundo, vão lá e fazem um alarde e não se fala muito nisso, porque parece que é uma coisinha lá no canto, quer dizer, eu fico muito chateada em dizer que a ciência está sendo deixada de lado. Sim. É uma das questões que eu acho mais interessante, porque ela ser pequena, ela ter as próprias limitações, até, por exemplo, uma novidade que, na verdade, não existe para o cientista. Nunca existiu verba para a ciência no Brasil, a não ser por um breve período de 10 anos, né? Mas nunca existiu ciência. Então, as pessoas que se formaram antes disso e depois disso, elas sabem que não é novidade lidar com a falta de dinheiro. Mas a gente pode virar o jogo e direcionar as pesquisas para o que a gente pode fazer. Tem muita coisa que dá para ser feita, que a gente pode fazer de ponta, driblando isso, né? Mas uma coisa que eu acho muito interessante, a gente não dá o devido valor, é a comunicação científica. A gente não divulga os resultados do jeito que devia. E não na mesma intensidade. As universidades rarissimamente vão ter ambientes onde só tenha pessoas, em geral até cientistas, só trabalhando na divulgação científica, só preparando material, só preparando eventos, só chamando o público. A gente não tem isso. Então, a gente não tem canal de comunicação com o povo, então as pessoas não sabem para que o cientista serve, não sabem o que ele faz, né? É ele e ela, né? Estamos nesse momento, ele e ela, né? E eu acho que isso seria muito importante a gente investir, não seria caro, no sentido, não seria tão custoso, e o retorno seria fundamental. A gente tem que pensar mais nisso também, em termos de estratégia, já que a gente não tem verba, e a gente está sempre na desvantagem, então como arranjar meios, né? Sônia? Eu acho que, agora a nível de governo, eles precisam parar com essa história de que as despesas com educação sejam gastos. E o que é investimento com retornos fantásticos, mesmo sendo pouco, o retorno foi bom. Se eles investirem mais, eles é que vão ganhar mais com isso. Para convencê-los, eles também tinham que colocar os problemas que eles têm e apresentar esses problemas nas universidades para que essas cabeças comecem a resolver também o problema que eles têm, para eles terem os retornos que a gente consegue para todas as outras áreas, para eles compreenderem que aquilo não é uma despesa, um gasto, é realmente um investimento. Tem que ter esse link universidade-governo, universidade, a população não sabe realmente o que a gente está fazendo nas universidades. Essa é a parte pior. Portanto, saber que não tem recurso, eu não sei nem o que eles estão fazendo, o que aquilo é bom para a gente. Os próprios cientistas tinham que sair por aí, YouTube ou qualquer coisa assim. Ó, eu fiz isso e isso é bom para você, e agora eles estão cortando minha verba, eu não vou poder mais fazer isso. Sabe, meio que para a população perceber que eles estão sendo prejudicados com esses cortes e a população gritar por aí, não pode ter esse corte. Porque nós estamos meio sozinhos, né? Interessante, porque nas duas últimas matérias que eu fiz para o Jornal da Band, no último ano, tratando de novas descobertas, uma voltada para o câncer e outra para autismo, uma que inclusive dá conta de onde estaria localizado o problema do autismo, são mulheres, fazendo seus doutorados, e elas estão fazendo a pesquisa e tudo mais, e assim, eu acho incrível. E você entra lá, papéis, e equipamentos, numa estrutura bastante simples até, com grandes descobertas que podem mudar a vida de tantas milhões de pessoas. Agora, estamos falando de falta de comunicação para dizer para as pessoas o que fazemos. Vamos falar de vocês. A começar, fale do seu trabalho, da sua área de atuação, Sônia. Maravilha. Eu sou doutora em semicondutores. Na realidade, a minha área não é assim tão popular, porque eu faço sensores de radiação infravermelha. Fazia sensores de radiação infravermelha que eles conseguem ver diferença de temperatura. Portanto, com óculos de radiação, eu consigo ver, não saberia dizer se você era um homem ou uma mulher, mas sei direitinho qual é a tua parte mais quente, qual é a tua parte mais fria. A utilidade do meu é cabeça de míssil para atacar aviões
aviões inimigos, esperemos bem. Para a área de defesa. Para a área de defesa, eu trabalho na aeronáutica, era para isso que foi encomendado. Então, o objetivo era esse. Agora, eu estou trabalhando mais com ensino, física, eu dou aula de física instrumental no ITA, e estou trabalhando para que os meus meninos escrevam artigos científicos para publicação. Estou treinando alguns engenheiros cientistas. Eles ficam um pouco zangados com isso, mas é fundamental, porque se você não publica, você não é ninguém na área cientista. E eles são extremamente inteligentes, fazem os cálculos todos que você puder imaginar, assim, com uma mão para trás e o olho fechado. Mas na hora de explicar o que é aquele cálculo? Qual é o resultado que você obteve? Como você poderia obter melhor? Quais foram os problemas? Onde foi que a coisa errou? Eles ficam tudo nervosos. Aí, professora, mas por que eu preciso dizer isso? Se a pessoa pegou esse meu artigo, ela tem que saber tudo isso. Eu falei, tá, você sabe quem é que vai ler esse artigo? Sim. E se a pessoa pegou o artigo para aprender? Olha a oportunidade que você tem. E se for um jornalista que não entende nada, que precisava passar essa informação? Ô, Sônia, e só para entender, hoje na sua classe, qual é a representatividade de mulheres? Eu tenho... No ITA, no total? 10% no máximo, mas esse último ano, de 112, entraram 7. Mulheres negras? Nossa. Oh, my God. Em todos esses anos, eu devo ter dado aula para 2. Nossa. Esse último ano, uma delas se pronunciou da mesma cor que a minha, mas eu não sei se ela se declararia negra. Francamente, ela disse mesmo, da mesma cor que a dela. Mas não sei se... Porque tem mais essa, tá? Você no Brasil, você é o que você se declara. Eu vejo por causa do cabelo e da cor da pele e presumo alguém nessa família... Mas se você perguntar à pessoa, a resposta é, não vem falar comigo sobre esse... Porque eu sou aquela, né, que sempre estou querendo escurecer os lugares. Não venha você querer falar sobre essa história de racismo para cima de mim. Eu posso fazer uma nova categoria, que é o transparente. Porque dá para ver tudo, um horror, assim. Eu sou uma pessoa que daqui a pouco o órgão não precisa fazer nem exame. Já vai olhar. Não precisa ir para o raio-x. Não precisa ir para o raio-x, é uma coisa horrorosa. Me conta uma coisa, Josefine, e você? Como é que... Fala um pouquinho da sua área. Eu trabalhei muitos anos com física teórica, como você falou. Meu último estágio foi um estágio de pós-doutoramento em Paris, trabalhando com cordas cósmicas, quer dizer, transição de fase, é transição de fase, mas no início do universo. Mas eu, particularmente, eu fico maravilhada com ciência e eu quero ver coisas acontecendo. Então, essa parte, por exemplo, de gestão, de comunicação científica me seduz muito mais hoje em dia, porque qualidade científica a gente tem, entende? Precisa de alguém que coloque, que junte isso, a parte governamental, a parte empresarial. Então, é interessante porque você tem um conhecimento físico, tem um conhecimento prático e ainda quer agregar agora a forma de comunicar isso. E eu acho que isso é muito importante. E eu estou realmente tentando criar uma área que seja de fronteira entre a indústria e a academia, exatamente porque uma pessoa que nem eu, que já vivi na área acadêmica, tem a credibilidade dos cientistas. Eu sei o que acontece lá dentro, então eu posso passar adiante. Então, hoje o que eu estou fazendo são 2 trabalhos, um divulgação científica e outro na indústria. Na divulgação científica, eu trabalho sou co-editora da coluna de exatas, do blog Cientistas Feministas, que é 100% feito por cientistas, mulheres, brasileiras. Quantas estão nesse blog? São 70 mulheres, nós somos 6 coordenadoras, deixa eu falar o nome então, a Bianca Lucchesi, Bruna Cassetari, Buca Ciffer, Mariana Armon e Poliana Oliveira. E a gente se divide para dar conta desse trabalho de divulgação científica. A gente fala sobre feminismo na ciência, mas a gente faz divulgação em física, em antropologia, em ciências biológicas. E isso é muito importante porque cria uma conexão com o público para que saiba o que tem cientista, o que os cientistas estão fazendo e o que as mulheres cientistas brasileiras estão fazendo, que eu acho muito importante. O que você estava fazendo hoje de madrugada quando foi lançado para o Sol a primeira espaçonave, a mais rápida já construída? Gente, eu estava dormindo. Então não para, então não é possível. Você estava acordada? Eu não, mas ela tem muito mais propriedade do que eu. Olha, a primeira parte deste programa fica por aqui. Mas na semana que vem nós vamos continuar essa conversa que está longe de acabar. Eu agradeço a presença da doutora Sônia Guimarães, PhD em Materiais Eletrônicos pelo Institute of Science and Technology da Universidade de Manchester e professora do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. E a doutora Josefine Rua, PhD em Física pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, que é especializada em cosmologia, física teórica e astrofísica. Eu peço que você fique conosco, reveja os nossos vídeos no YouTube, estude um pouco mais de matemática e entre no portal bandnewstv.com.br. Curta a nossa página no Facebook. Eu sou a Marina Machado e eu espero vocês semana que vem. Tchau!